Olá, bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Vida de Oração. Primeiro eu quero pedir perdão a você que estava esperando faz muito tempo um vídeo. Eu fiquei fora do ar um tempinho por dois motivos. Primeiro, que agora meu primeiro filho nasceu, sou novo papai de primeira viagem. E aí, se você não sabe, você imagina que um filho recém-nascido toma um bocado de tempo da gente e a gente vai acabar tendo outras prioridades. E aí eu realmente deixei um pouquinho o canal de lado, mas estou voltando. Eu espero que eu consiga ser cada vez mais frequente mais uma vez. O segundo motivo foi que eu também consegui um trabalho que me pede que trabalhe algumas vezes nos domingos. E aí a minha prioridade, claro, é a Santa Missa e aí eu trabalho, vou pra missa, fico com minha família e aí realmente as gravações do canal ficaram também um pouco de lado. Então, por isso tudo, eu tô deixei um pouco o canal de lado, mas eu estou voltando. Eu agradeço muito pelas orações, muitas pessoas me procuraram dizendo que estão rezando e eu peço que vocês rezem por mim. E é especial, eu peço que vocês rezem por um trabalho que eu não preciso trabalhar no final de semana e aí eu possa ser mais fiel ao canal. Então, vamos ao que interessa, né? Vamos falar sobre vida de oração. E quando nesse tempo agora que eu fiquei sem gravar, eu vi um texto que eu achei muito interessante. Era um texto científico que falava assim, que se uma pessoa, ele estava dando um exemplo bem interessante, assim, que uma pessoa que é colocada dentro de uma solução a 0,9%, né, que é a nossa, que é a solução dentro do nosso sangue, do nosso corpo, numa sala, num quarto escuro boiando, sem som e sem enxergar nada, e com essa boiando nessa solução que ela quase não dá a sensação de tato, a pessoa começa a alucinar. Como se fosse um canal, uma antena de televisão que está tentando captar qualquer coisa e aparece aquele chiado. Eu estou falando um pouco de ciência, mas é, a, a, aquele chiado que aparece na televisão, aquele formigamento lá que aparece, eu esqueci agora o nome técnico para aquilo. O que é aquilo ali? É a antena da televisão tentando captar qualquer sinal que aparece na frente. E ele fica captando tudo ali, que são sinais eletromagnéticos. E acaba não dando em nada. E é mais ou menos assim que funciona também a nossa vida, né? Nós, seres humanos, nós somos seres que somos criados para amar. Nós somos criados para nos relacionar, né? Para receber e para dar. Quando nós estamos fechados, num lugar onde nós não recebemos, a nossa tendência é ampliar o nosso sinal para que a gente acolha e receba qualquer coisa. E aí eu quero começar falando da importância da gente começar a ter o nosso canal, nossa antena sintonizada em Deus. Quando a gente não tem a nossa antena sintonizada em Deus, a gente começa a captar qualquer sinal. E aí o que tem nas regras da comunidade Shalom, que ele fala assim, a gente corre o risco de chamar a nossa própria voz de voz de Deus, ou chamar a voz do mundo, as vozes da carne, de voz de Deus. Então a gente precisa ter a nossa antena, né, digamos assim, o nosso foco voltado 100% para Jesus. E aí com o nosso foco voltado para Deus, a gente pode realmente saber aquilo que é a vontade de Deus para nós. Então, vindo para aquilo que é o título do vídeo de hoje promete. Né? Como saber se eu estou crescendo na vida de oração? Demorei um pouquinho para chegar no ponto, mas vamos lá. A gente vai saber que a gente está crescendo na vida de oração. Não tem uma coisa específica, são vários sinais que fazem a gente perceber que a gente está crescendo. A gente precisa perceber o seguinte: a nossa caminhada de vida de oração, ela vai ser do exterior para o interior. Deus habita o centro mais profundo da minha alma. Né? Quem conhece Santo Agostinho já sabe. Né? Procurei fora, eu te procurava fora e tu estavas dentro de mim. Né? Mais íntimo de mim do que eu mesmo. Então, a nossa busca de Deus, ela é uma busca de fora para dentro. Quando nós temos uma primeira e uma forte experiência com Deus, a gente tem uma experiência forte com Deus nos nossos sentidos. Muitas pessoas choram, muitas pessoas se emocionam, sentem o palpitar do coração, né? Uma sensação quase física, né? Uma sensação física mesmo de presença de Deus, que sentem realmente uma presença muito forte. E é um sentimento muito grande.
E aí a nossa tendência é achar que quanto mais profundo eu vou estar em Deus, mais forte vai ser o sentimento. E aí as pessoas correm o risco de se perderem, porque é exatamente o contrário. Quanto mais próximo de Deus, menos sentimento eu vou tendo. Menos coisas sensíveis, né, exteriores. Na minha caminhada de oração, eu vou indo cada vez para o meu interior. Então, essa sensação da presença de Deus, essa sensação quase física da presença de Deus, ela vai aos poucos sumindo. Então, saber que eu estou acrescendo na vida de oração baseado em sentimentos não é uma boa opção. Eu já falei isso no outro vídeo, né, a vida de oração é a luta contra o pecado, que também saber se eu estou pecando menos não é referência para saber se eu estou crescendo na vida de oração. Por quê? Porque quanto mais próximo de Deus eu estou, mais sensível ao pecado eu vou ser. Então, quanto mais próximo de Deus, mais eu vou perceber os meus pecados. Então, na verdade, a sensação é exatamente o contrário. Quanto mais você cresce na vida de oração, mais você percebe os seus próprios pecados. Então, também não é a diminuição, entre aspas, diminuição de pecado que vai perceber que eu estou crescendo na vida de oração. Então, o que é, Felipe, finalmente, que vai fazer eu descobrir que eu cresci na vida de oração? O que vai fazer você perceber que está crescendo na vida de oração, porque crescer na vida de oração é um processo orgânico, é um processo, né, lento, como você plantou um feijãozinho. A gente, quando é criança, a gente faz no jardim de infância, né, no começo da escola, a gente planta um feijãozinho no algodão e de repente o feijãozinho nasce. De uma hora para outra a gente não viu, de repente tem um feijão e de repente tem uma plantinha. Da mesma forma na nossa vida de oração. Eu não vou perceber que a minha oração está crescendo. Quando eu perceber, ela cresceu. Né? E ela vai crescendo e vai se desenvolvendo aos poucos. Então, primeira coisa, eu vou parar de me interessar. Deixa eu tentar explicar para ficar claro. Eu vou começar a me interessar mais nas coisas de Deus e menos nas coisas que não são de Deus. Não significa que eu vou deixar de gostar do que eu gosto. Eu gosto de ler, eu gosto de ir para o cinema. Inclusive, eu tenho um blog sobre o cinema, né? Eu participo do Projeções de Fé. Para quem não conhece, vou deixar o link aqui no post. Eu gosto de cinema, eu gosto de assistir filme, eu gosto de me divertir, eu gosto de dançar, eu gosto de escutar música. Essas coisas me interessam e eu gosto disso. E eu não vou deixar de gostar disso. Mas essas coisas elas vão me interessar menos porque eu me interesso mais em Deus. É como se apaixonar, né? A gente... Uma coisa é eu ir para o cinema e outra coisa é eu ir para o cinema com a minha namorada. Uma coisa é eu ir para uma festa e outra coisa é eu ir para uma festa com a minha namorada. Eu gosto de ir para a festa de qualquer forma. Agora, estar na festa com a minha namorada é muito melhor do que estar na festa sem a minha namorada. É a mesma coisa com Deus. As coisas quando elas têm a presença de Deus, elas vão tomando um gosto maior. Você vai se aproveitando, digamos assim, da presença de Deus em todos os momentos. E aí você quer estar cada vez mais com Deus. Isso é um bom sinal de que você está crescendo na vida de oração. Um outro sinal que você está crescendo na vida de oração é que você se torna mais sensível à voz de Deus no interior do seu coração. Você se torna mais sensível à voz do Espírito. Não é que Deus fale claramente sempre, o tempo todo. Mas aos poucos a gente vai percebendo as coisas quando as coisas são de Deus ou não são. É como se fosse assim. A gente está digitando aqui no computador, assim, todo mundo já deve ter usado o Word, hoje na internet também, os navegadores também tem isso, você está digitando, você digitou e apareceu aquela sublinhados em vermelhinho. Está errado. Você nem sabe que está errado, você acha que digitou certo, mas de repente apareceu que está errado. E aí você vai olhar e dizer, opa, está errado mesmo. É mais ou menos assim. O Espírito, ele sopra, isso aqui é de Deus, ou não, isso aqui não é de Deus. Você tem aquela intuição, sem que ninguém diga nada, sem que você nem pense nisso. De repente, Deus sopra aquilo no seu coração e você percebe, né, muito finamente. Isso precisa de uma humildade muito profunda para ter uma sensibilidade de perceber isso, mas você vai percebendo aos poucos as coisas. Você nem sabe dizer por que direito, mas não, eu acho melhor não. Não, esse filme eu acho melhor eu não assistir, eu não sei, eu acho que não vai fazer bem para minha alma. Ou então, aos poucos você vai deixando de ouvir um certo tipo de música, você vai deixando
de participar de um certo ambiente que você participava, simplesmente porque aquilo, o Espírito diz dentro de você que aquilo já não está mais. Então você percebe que a voz de Deus ela é mais clara. Então, e por fim, eu digo, né, os sentimentos, cada vez menos sentimento na sua oração. Né? Cada vez menos na sua oração você vai sentir coisas, mas ao mesmo tempo, cada vez mais você vai se sentir amado por Deus. Não um sentimento de amor por Deus, no sentido físico de sentimento, mas é uma certeza de que Deus está ali, Ele te vê. Ao mesmo tempo, o seu sentimento em relação ao amor de Deus pode ser que diminua, como sentimento, mas a sua decisão em relação a Deus vai ser muito maior. E aqui é o fator chave. A chave para saber se você está crescendo ou não na vida de oração é se a sua decisão por Deus está mais firme. Quanto mais decidido por Deus você for, e quanto mais você vai crescendo nessa firme decisão por Deus, mais você pode ter uma convicção de que a sua vida de oração, que você está crescendo na vida de oração. Né? O amor é uma decisão do coração, muito mais do que um sentimento. Então esse amor por Deus, essa decisão por Deus de sofrer por Ele, de estar com Ele, de custe o que custar, haja o que houver, eu estou com Deus, esse é um grande fator definitivo para saber se você está crescendo na vida de oração. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, aperta aqui em gostei para ajudar o canal a ser divulgado. Se você conhece pessoas que querem saber mais da vida de oração, compartilhe esse canal, compartilhe esse vídeo com elas. E eu quero que vocês compartilhem com mais pessoas para que esse canal possa ser mais conhecido e mais pessoas possam rezar e pessoas possam conhecer a Deus através de uma experiência concreta na vida de oração, tá bom? Então, comenta aqui no vídeo aquilo que você deseja de ouvir nos próximos vídeos. Comenta aqui nos comentários do YouTube temas que você gostaria de ouvir ou dúvidas sobre vida de oração, para que a gente possa, né, em vídeos futuros falar um pouco mais sobre isso, tá bom? Peço que vocês rezem por mim. Então, Deus abençoe. Até a próxima.